fazer para lembrar daquilo que é importante? São 3 as principais causas, tá? Que eu transformei aqui, na verdade, em 3 perguntas. Então, para garantir que o seu filho vai lembrar no dia da prova daquilo que ele estudou, você deve fazer 3 perguntas, tá? Preste atenção. A primeira pergunta que você deve fazer para o seu filho, se ele não consegue lembrar do que ele estudou na escola, que ele estudou semana passada, é a seguinte: o aprendizado aconteceu, ou seja, o aprendizado ele foi consistente, ele ocorreu de fato. Então, muitas vezes você quer buscar na tua memória algo que não existe na memória. Isso é muito complicado, porque às vezes a pessoa toma remédio para memória, ela procura o médico, procura neurologista, dizendo que, olha, doutor, eu não consigo me lembrar das coisas que eu faço, das coisas que eu leio, das coisas que eu aprendo, e muitas vezes você não aprendeu de fato, não houve um aprendizado naquele momento ali, não houve a formação, a estimulação do seu córtex cerebral, você não teve condições ali de fixar o conteúdo na memória. Então você vai lembrar do quê? A prova da memorização é a explicação. Guarda isso que eu vou lhe dizer agora. Se realmente houve o aprendizado, o que você tem que fazer? Pede para o seu filho explicar. A segunda pergunta, que é a segunda causa, é se ele aprendeu de fato. Pode ser assim que o seu filho ele deu uma boa explicação. Filho, explique sobre os biomas brasileiros. Ele fala explica todos os biomas para você, tá? E aí ele tem o quê? A prova da memorização. Perfeito, impecável. Mas aí vem o segundo problema. Será que o fato de ter compreendido e memorizado hoje significa que ele vai lembrar daqui a uma semana? Será que ele vai lembrar daqui a um mês, na hora da prova? Então, a segunda pergunta é essa, tá? Você formou memórias de longa duração? Veja, a memória de curto prazo, só para você ter uma ideia, tá? Ela é como uma faísca no teu cérebro. É um estímulo elétrico que ocorre no teu cérebro, no sistema nervoso. Emerge ali uma experiência que fica registrada. Agora, qual é o tempo de duração da memória de curto prazo? Esse estímulo elétrico, ele se desfaz em torno de 3 segundos. Então, qual é o tempo médio de esquecimento? 3 segundos. Tá? Então, se a memória de curto prazo é um estímulo elétrico, o que é uma memória de médio prazo? É uma conexão neuronal. Então, quando seu filho estuda uma matéria e você pede para ele explicar o que ele aprendeu e você faz algum tipo de revisão, ele já forma uma memória de médio prazo ou de longo prazo, dependendo da curiosidade que ele teve para aquele tipo de assunto. Então, a segunda pergunta é essa. Aprendeu? Formou memória de longa duração? Terceira pergunta. Quando existe um lapso de memória? Você está estudando com o seu filho e alguma coisa que, poxa, ele aprendeu, no dia anterior você estudou junto com ele, ele sabia tudo aquilo. No dia seguinte você pergunta e ele não sabe. Aí vem uma outra pergunta. Como é que está o estado físico e o estado emocional da criança hoje? Porque nós temos muitas oscilações de estados mentais ao longo do dia. Então você pode acordar super bem do estado mental de motivação. Mas aí você chega no trabalho, você tem uma notícia que não é uma notícia tão boa, então seu estado mental ele vai para a ansiedade, por exemplo. E aí você tem uma outra reunião, aí seu estado mental vai para preocupação. Mas aí você chega em casa e aí você encontra a sua família, seus filhos, seu animal de estimação, você fica feliz, estado mental de felicidade. Então, enquanto você está com estados mentais de recurso, que é alegria, entusiasmo, motivação, atenção, você tem plenas condições de aprender e recordar com mais facilidade. Agora, quando o seu estado mental ele está aí cercado de ansiedade, cercado de preocupação, de estresse, então naquele momento fica mais difícil você tentar lembrar de alguma coisa.